Boa noite. Estamos aqui na próxima fase da nossa oficina de escrita criativa, hoje com Heleno Godoy, que vai nos presentear com seu vastíssimo conhecimento e é um autor já consagrado, né? Que tem, pelo menos na minha opinião, uma obra-prima em cada um dos gêneros em que ele se aventurou. No romance, na poesia, no conto. E se se aventurar em outro, com certeza teremos aí uma outra pérola. Este evento, né, ele é possível graças ao apoio da Lei Aldir Blanc, da Secretaria Especial de Cultura, ligado ao Ministério do Turismo, do governo federal, e foi um projeto aprovado pela Secult Goiás. Então, sem mais delongas, eu passo para vocês, né, falo com o professor Heleno Godoy. Professor, à vontade, a noite é sua. Boa noite. Obrigado, Ademir, pelas palavras generosas. Eu não sei se eu tenho uma obra-prima, não. Eu sempre acho que o que eu posso fazer no próximo livro é melhor do que todos que eu fiz passado. Se eu for me contentar, depois o romance diz que eu tenho uma obra-prima em cada gênero. O romance eu só tenho um, não tem outro jeito. Exatamente. Tem que escolher só esse. E por acaso, As Lesmas é um dos meus livros preferidos, né? Então... Bom, obrigado por terem vindo, mesmo com a pandemia. O prefeito já liberou máscara até ele não é nem médico, nem especialista em epidemias e pandemias ou endemias, seja lá o que for, mas e o povo espero que estejam assistindo pelo menos online. Então, para os que estão presentes, obrigado por estarem aqui, e também para os que estão online. Eu quero começar com uma piadinha. Nos tempos que eu dava aula, isso já faz muitos anos, eu começava o meu curso para a pós-graduação sempre com uma piada, que não deixa de ser uma narrativa, que é aquilo que eu quero abordar agora. Então, imaginem uma situação, duas empregadas domésticas conversando no fim de semana, contando casos das famílias em que elas trabalham. Até que uma delas diz assim: Nádia, aqui a situação é tudo de fingimento. Olha, o povo aqui em casa fica todo mundo falando que não tem isso, não tem aquilo, outro tem outra coisa, e é tudo é mentira, que a vida aqui não está boa, não. O menino sai falando que ele só tem Ferrari, que ele não sei o quê, mas o carro não sai da garagem. O marido diz, o pai só diz que só veste Armani e mais isso. A mulher vive falando, vive arrotando uma grandeza que não tem. Aí a outra diz, mas pô, eles têm fama de ser gente rica, que tem muita coisa, obra de arte. Aí a que trabalha na casa, isso é verdade, eles têm algumas. Outro dia eu estava aqui contando vantagens, que tem Portinari, tem um Volpe, tem até um Picasso. A outra falou assim, tem? A outra falou, não tem nada, como é repetitivo de fazer dó. Justamente era para ser engraçado. Por que essa historinha interessaria para nós como narrativa? Está num dos textos que eu pedi para ser lido para hoje. As teses sobre o conto do grande escritor e teórico argentino Ricardo Piglia. Primeira tese: todo conto conta duas histórias. Uma de superfície e outra secreta, ou por trás. No fundo, é a repetição de uma metáfora que Ernest Hemingway, Prêmio Nobel de Literatura, grande escritor americano, meio esquecido hoje em dia, até mesmo dentro dos Estados Unidos. Ninguém faz tese mais sobre Hemingway, ninguém estuda, ninguém dá curso sobre Hemingway mais nos Estados Unidos. Nem quando eu estudei lá,
entre 79 e 81. Mas ele tem uma teoria, ele compara o conto a um iceberg, em que a tristeza do Titanic, por exemplo, a gente lê ou aparentemente vê o que está acima da água, embora debaixo da água tenha uma enorme estrutura que não é visível. É a tese do Pilha. Nessa pequena piadinha, pequena historieta, nós ficamos sabendo de duas histórias: o fingimento da família de querer aparentar ter uma riqueza de bens que na verdade não possui, e no fundo uma história de traição e adultério entre a empregada da casa e o patrão, pai de família e marido. Pela frase final nós reconstruímos toda uma... Né? Eu lembrei e coloquei no nosso no grupo do WhatsApp, que alguém fez um elogio justo por autoprevisão, por saber condensar, só que ele correu um risco muito grande. Se bem que ele está muito velho, eu acho que ele não escreve mais nada agora, né? Está com 90 e tantos anos. É de que ele condensou tanto, enxugou tanto, que passou a escrever uma linha só. Hemingway, além daquele famosíssimo guatemalteco que escreveu o mini-conto provavelmente mais famoso da história da narrativa do mundo, Quando Ele Acordou, o dinossauro ainda estava lá. Fantástico. O do Hemingway é Vende-se sapatinhos de criança, ponto. Sem uso, ponto. Brilhante, todos os dois. Uma maravilha. O primeiro, eu esqueci o nome do homem, é Augusto, não sei das quantas, um guatemalteco, não é mexicano não, que escreveu esse primeiro. Quando ele acordou, o dinossauro ainda estava lá. Vai continuar uma história de terror. O outro é uma tristíssima tragédia de família em que pai e mãe perderam o primeiro filho, porque estão vendendo roupinhas e sapatinho de criança sem uso, é porque a criança morreu. A minha foi tudo distribuído para todo mundo poder ter a sua cópia. Eu justifico porque o título da minha palestra, criado pelo Luiz Ademir, que vive me criando situações, mas eu não reclamo não, eu faço tudo que pede. É ler e escrever literatura. Partindo da ideia do Alexander, um grande linguista, autor de livros didáticos, hoje eles estão velhos. Eu não sei como é que tanto que eu não dou aula de língua, nem de literatura. Quando eu dava aula de língua inglesa, esses livros ainda podiam ser utilizados. Que ele formulou umas ideias. A coleção de livros é First Things First. As primeiras coisas em primeiro lugar. Que nada pode ser falado quando vai ensinar inglês como língua estrangeira, ou qualquer outra língua. Eu acho que vale a mesma coisa. Nada pode ser falado antes de ser ouvido, nada pode ser lido antes de ser falado e nada pode ser escrito antes de ser lido. Como nós falamos de português, vamos falar que vamos escrever também em português, nós não precisamos nem de aprender a falar, porque já sabemos, nem aprender a ouvir, porque também já sabemos. Mas para aprender a ler, nós precisamos aprender a ler, sim, e aprender a escrever também. Mas nada pode ser escrito antes que tenha sido lido, evidentemente. Então, o meu problema, basicamente, ou o nosso problema, que eu quero compartilhar com vocês, os presenciais e os onliners, é de que escrever e ler literatura são atos que se complementam. E sem leitura, vamos partir de mais esse princípio também, que eu vivia falando isso para meus alunos de literatura
tanto quando eu dei aula na PUC, quando o tempo que eu dava aula na Universidade Federal. E como era em duas línguas, porque na Universidade na PUC, eu tenho tendência a falar Universidade Católica, porque até o dia que eu dei aula lá, ainda era Universidade Católica. E PUC não é do meu tempo. Eu saí de lá em 2008, virou PUC depois. Para aproveitar a minha saída e mudar. Eu fiquei só na Federal, mas na Federal eu era professor titular de literatura de língua inglesa. Eu não falava português com os alunos. Então, e foram 25 anos dando aula só em língua inglesa. E quando eu saí da Católica, aí é que a língua inglesa predominou. O que eu queria, tanto em língua portuguesa quanto em língua inglesa, não adianta chegar em sala de aula sem leitura. Porque sem leitura não existe literatura. Não só porque o escritor escreve para ser lido, escrever para guardar sem publicar, não torna ninguém escritor. Não adianta ter uma gaveta, uma mala, um baú cheio de poemas, cheio de contos que nunca publicou. Ninguém sabe que é escritor. Um dia aquele vai ter que ser publicado, um dia aquele vai ter que vir à luz, ser impresso. Então, a partir daí, essa pessoa vai passar a ser escritor, antes não. E daí, eu queria começar com um conto que eu pedi que fosse lido, que é o Povo Picasso. Eu não li. Como? Eu não li o seu conto, porque eu operei da visão. Sim. Eu botei o link, letrinha pequenininha também para poder. Então, quem já conhece esse conto de Carvalho Ramos, autor goiano, morreu muito jovem, suicidou-se em Uberaba. E esse conto dele é de 1914. Pelo jeito, vocês não estão com o conto na mão. Eu estou. Provavelmente alguns não tenham lido. Eu não posso ler o conto inteiro aqui. Eu vou ter que falar do conto sem que a leitura seja feita. A razão pela qual eu começo com esse conto é porque eu quero aproveitar a tese do conto segundo Pilha. Todo conto conta duas histórias. O que é o conto O Povo Picasso? Eu posso fazer um resumo pequeno para falar a respeito dele. Nós temos duas coisas e dois narradores. Portanto, vamos acabar tendo duas histórias. Quando o primeiro narrador aparece, eu vou ler só o pedacinho inicial. As vaquejadas estavam a terminar. No curral da fazenda apressava-se a ferra de uma última partida de bezerrotes trazidos da boca da mata, gato espançadinho. Aí ele vai te contar que entre o gado a vaquejada é a juntar o gado para esparramar para um lado, trazer para o curral, ferrar e levar para vender em algum outro lugar. Naquela época, final do século XIX e para começo do século XX, a maioria era para Cuiabá. E é o que o narrador fala no conto. Fomos vender ao Mato Grosso. O que ele está contando? Ele vai se apresentar com o nome de Antônio, aliás, ele não vai se apresentar, o dono da fazenda vai dizer: ô Antônio, a minha neta Guiomar se engraçou do podro Picasso. Picasso quer dizer um podro que tem uma cor escura, preferencialmente preta, mas pode ser marrom também, e tem a testa com uma mancha, normalmente em forma de estrela, pelo menos tem ponta, e tem o corpo inteiro de uma só cor, mas as quatro patas brancas. E a peça também. Esse é Picasso, exatamente. Picasso. Picasso com cedilha, com dois S. Algumas regiões chamam Picasso. Picasso, mas ele escreveu Picasso com cedilha. E é dicionarizada a forma com cedilha também. A menina, ele vai tentar domar o próprio, e ainda fala: era nessa época
o peão mais afiançado, quer dizer, o de maior confiança do patrão. Não dá conta, o potro resiste e ele vai acabar caindo, porque arrebenta o selim, como é que chama? Eu li hoje de novo. O arreio cai fora, ele cai, bate a cabeça, o cucuruto, como ele chama, numas raízes de gameleira que tinha no quintal da fazenda. Resultado, quando ele acorda e volta a si, ele está sendo deitado, com a cabeça deitada no colo da senhorita Guiomar, neta do dono da fazenda, que está estancando sangue com um lencinho que ela mesma bordou. Tem um G que ele chama de arabescado, quer dizer, todo desenhado parecendo letra árabe, da grafia árabe. E aí ele quer dizer que é um trabalho fino e bem elaborado. E aí ainda ele vai contar depois que ele tentou devolver quando ele sarou, lavou, foi daqui, ela falou, não precisa não, pode ficar com ele. Aí ele conta para o cara que ele leva pelo sertão de Goiás, algum lugar que o cara tem que ir, ele vai falar que ele acabou deixando a fazenda, aquele emprego, para esse de guia, né, de viajante, porque ele teve umas conturas e outra coisa. Só que o homem, ele disse que guardou o lencinho da moça, pensou em jogar fora, resolveu que não e trazia como um breve. Breve é aquele negócio que ou os padres beneditinos põe na cabeça e tem um que vai pelas costas até o chão, ou então os franciscanos que gostam de pendurar no pescoço tem uma relíquia qualquer que traz pendurado, ele chama de breve. Guardou que não foi jogou fora. E aí o sujeito ainda fala que quando ele terminou de contar isso, ele ouviu pela várzea onde eles estavam, que as Inhuma, naquela hora do entardecer, estavam salmodiando, né, cantando, né? Ele não usa a palavra cantar, não, salmodiar. Aí ele canta, Passo Preto, cantador que canta no Buriti, vai dizer ao meu amor que de pesares parti. Aí o narrador número 2, que é o cara que está sendo guiado por ele, e que é quem escreve o conto, porque não tem outro para escrever, faz duas perguntas para ele. A primeira, para dar fim na história do potro. E aí, potro, o que aconteceu? Andou a definhar, ninguém deu conta, o cara da peitaça, que era um cara fortão, musculoso, tentou, caiu, quebrou o braço em 2 lugares e também começou a definhar, não queria comer. Um dia acharam o potro morto. E aí o segundo narrador, que é o que escreve, e a patroazinha? Aí ele fala, essa casou, ouvi dizer, com o moço da redondeza. Aí primeiro ele diz assim, essa creio, olha bem o uso das palavras, essa creio, andou uns tempos entristecida com o sucedido. Casou, segundo ouvi, a coisa de ano e meio com o moço da vizinhança. O que tem de errado nessa frase? 2 vezes ele usa o reforço de dizer que não se importa com aquilo. Creio, quer dizer, não tem certeza. E segundo ouvi, mas creio dá uma certeza maior sobre a informação que ele possui, não é? Enquanto ouvi dizer, pode ser até que seja por fofoca, não é verdadeiro. Ou uma coisa ou outra. E aí ele diz, casou-se a coisa de ano e meio com o moço da vizinhança. Ora, quem apenas crê ou ouviu dizer, tem a informação correta de que é um moço da vizinhança, portanto é do mesmo nível social que ela, filho de um outro fazendeiro ali por perto. E
E sendo da vizinhança, deve ser conhecido do avô da menina, não é? Aí o narrador número 2, que conclui a história, diz: acendeu o cigarro, desembolsou-se de novo no selim e até o pouso próximo não lhe arranquei mais uma única palavra. Logo ele, que era tão falador e que começou a contar a história com tanta verve, agora não está falando nada. Duas histórias no conto. Qual é a história da superfície? De tentar domar o outro. Qual é a história secreta? A paixão dele pela Guiomar e provavelmente da Guiomar por ele. Não se sabe. Se ela andou entristecida, se ela não quis que ele devolvesse o lenço todo bordado para ela, ela pode ter se interessado por ele. A beleza da narrativa criada é que muito antes de aparecer o Sr. Pia, ele já tinha consciência desta situação. Duas histórias. Mais uma vez, o Sr. Ademir é responsável por um outro livro, junto com uma colega minha que era da Católica também, a Heloísa, né? Fizeram um seminário pedindo para várias, convidaram, e sempre me jogou um servicinho para cima, de mim, e eu fiz uma análise desse conto, um ensaio analisando o conto, fazendo tudo isso, mas mal mencionando o Pilha, porque é um pensar por imagens, é uma outra abordagem para chegar mais ou menos na mesma conclusão, mas não é necessariamente da mesma forma. Aqui eu estou querendo apenas mostrar essas diferenças. Na cópia que eu mandei para ser distribuída para todo mundo poder ler e olhar, tem umas frases em negrito que são aquelas que comprovam que o narrador número 2 é que está falando. São mínimas. E as frases que estão em letra comum, né, cursiva normal, não tem negrito nem nada, são aquelas que são do Antônio contando a história. Como não é ele, o narrador número 2, que aparece: um dia eu estava viajando com um guia, não tem isso? Isso é coisa que o romantismo gostava de fazer. Eu me encontrei com um rapaz uma vez viajando por um lugar qualquer, estava no hotel, quando eu fui embora, o rapaz deixou um manuscrito, aí eu fui ler esse manuscrito, e esse manuscrito é o que eu estou aqui. Até o José de Alencar, para escrever o Guarani, usou esse artifício típico do romantismo. O livro, a primeira parte do Guarani está escrito assim: o livro que vocês vão ler é um manuscrito encontrado num armário, numa casa velha, e se eu tenho alguma coisa a ver com isso como autor, estava com medo de traço, eu acrescentei algumas coisas e melhorei, corrigi as falhas e acrescentei os pedaços que faltavam, porque as traças tinham corrido. Quer dizer, os Lusíadas no manuscrito recuperado. Não, desculpa, o Guarani é um manuscrito recuperado. Professor, aproveitando isso, assim, vou levantar algumas bolas aqui que eu acho que pode ser interessante. Qual é a diferença de quando o José de Alencar usa esse artifício e quando o Humberto Eco usa o mesmo artifício no Começo do Nome da Rosa? Sendo que um, né, seria um autor romântico e o outro já é colocado como pós-moderno. Como que a coisa se encaixa nisso? O que o Humberto Eco fez é recuperar a tradição. Ele pegou, quer dizer, querem ver como é que faziam? Ele pegou o mesmo princípio, não foi só Zé de Alencar, não. Se você pegar Adolfo do Benjamin Constant, é a mesma coisa. Eu estava hospedado no hotel, conheci um rapaz que era desesperado, é um caso de amor, não sei o que, aquelas coisas típicas do romantismo. Mulher que não é nem casada com o sujeito, mas o sujeito é o que mantém a família, se apaixona por um rapazinho bonitão, como todo herói romântico frágil. Hoje seria considerado gay, como esse menino lá da fazenda do filme chama? A Vingança dos Cães, o Ataque dos Cães. O ataque, não tem nada de ataque, é o poder dos cães e está na Bíblia a expressão. Tanto que aparece por escrito quando estão folheando a Bíblia. No finalzinho. É o poder dos cães, é o poder daqueles que são maus de
levar a maldade adiante. E se há uma coisa que esse filme pouco tem, é exatamente esse aspecto de vida gay, apesar do Benedict Cumberbatch estar interpretando um supostamente machão, ele no fundo está interessado em homem, né? E não necessariamente em mulher. Só que o rapaz não tem nada disso. O rapaz, se não vir o filme, é azar. Vou dar um spoiler agora e contar a verdade. Ele faz uma baita, tremenda vingança e mata o sujeito no final. Esse é que é o poder do cão, é o poder da vingança. O filme é tão sutil, tão bem feito, que tem gente que não entendi. Eu já vi muita gente falar isso. Ele é tão bom que perdeu, né? É? Ele é tão bom que perdeu, que é o que acontece hoje em dia, né? Eu já assisti o filme francês, no qual foi baseado o filme Perto do Coração. O filme francês é muito bom. E segundo, dizem a cena em que mais bonita, né? É uma cópia descarada do filme francês. A apresentação. Da menina que vai cantar e some o som, a família fica olhando a menina e ninguém escuta nada. Quer dizer, a troca. Bom, mas eu estava falando, voltando da sua pergunta. O que Umberto Eco fez foi recuperar a tradição. Não tem nada de pós-moderno no que ele fez. Nisso, pós-moderno é a atitude dele em se servir de um expediente antigo para recuperar uma forma que pudesse reconstituir a história. E ainda, botar um narrador inexperiente, que não sabia muito bem das coisas, que estava no processo do aprendizado para seguir o mestre, que era o frade investigador, e descobrir ao mesmo tempo o processo através do qual ele chega ao raciocínio, que é o mesmo que Umberto Eco vai usar para reconstituir a Idade Média e colocar lá dentro do livro toda a filosofia daquele período e todas as doiduras também do período, né? Principalmente as disputas internas da igreja com as dissidências que a igreja criou. Eu conheço um professor da Universidade Federal que ficou tão desesperado com Umberto Eco que fez uma lista de todos os filósofos e filosofias, página por página. Aqui ele se refere a fulano, aqui ele se refere a fulano, aqui ele está falando do fulano. Isso é coisa que Umberto Eco fazia com a maior facilidade do mundo, que era o maior especialista. Ele já morreu? Morreu. Já. Então eu falei certo. De vez em quando eu mato gente que ainda está viva. Eu esqueço que estão velhos, mas não morreram ainda. Umberto Eco fazia de melhor. Ele era provavelmente, até morrer, o maior conhecedor de tudo aquilo naquela época, no mundo. Eu desconheço alguém que fosse capaz. Quem é capaz de escrever os 2 volumes, a História da Feiura e a História da Beleza, escrever os livros que ele escreveu e outras. Aquele homem era um profundíssimo conhecedor de tudo que tinha a ver com Idade Média. Só que com um porém. Nunca mais escreveu nenhum romance, embora pudessem ser bons, o que ele escreveu, não atingiram a mesma qualidade do primeiro. Qual o motivo? O processo acabou sendo o mesmo. Ele alterou a situação, passou lá para cemitério de judeu, não sei aonde, passou para o pêndulo de Foucault, mas não mudou a estrutura do livro. Então, eu não gostei dos outros. Você gostou? Eu gostei muito do Pêndulo, mas os outros não. Pois é. Mas porque o Pêndulo tem uma coisa porque o Nome da Rosa ele foi um romance técnico. O Pêndulo é um romance pessoal, ele tem muitas das memórias dele. Os outros, eu acho que tem problemas. Mas bem escrito. Bem escrito, sim. Você não pode mas negar. É só do último. Você não pode negar que o último ele plagiou assim mesmo. Eu lembro de ter discutido isso com um professor italiano que fez um livro de
entrevista com o escritor goiano, Giovanni Ricciardi. Ele me perguntou o que você acha do Chico Buarque, que tinha publicado o primeiro livro, Estorvo. Eu falei, eu acho que ele está sendo um estorvo, porque, na minha opinião, ele continua sendo o melhor compositor, letrista de música popular brasileira do que necessariamente romancista e contista, embora esse último livro de contos eu não tenha lido, os outros eu li. Aí o Richard eles falam assim, mas é muito bem escrito. Eu falei, isso eu concordo, é muito bem escrito, sim, mas se fosse outra pessoa que tivesse escrito, teria sido tão bem recebido e tão elogiado, porque todo um aparato. Lembra da revista Veja entrevistando até Alfredo Bozzi, decano, junto com Antônio Cândido, da crítica brasileira, foram entrevistados antes para poder lançar o livro, Estorvo. Esse livro é muito bom. Eu continuo achando o Chico excelente letrista e compositor. Mas a minha opinião é o que eu falava com meus alunos. Cuidado, quando você dá opinião, você não está dando uma análise crítica. Opinião é só isso mesmo, opinião. E você pode mudá-la um dia. Hoje você tem essa, amanhã você pode, por esse motivo ou por outro, pode ter outra opinião. Eu continuo achando que os outros livros do Humberto Eco não foram essa maravilha. E o Chico continua achando. Eu não posso falar do último livro que eu não li, mas eu acho que não é. Bom, afinal, do que se trata quando nós falamos do que tratamos quando falamos de narrativa? Passo primeiro a taxonomia dos gêneros. Nós temos dois, ou o gênero narrativo ou os não narrativos. Quando nós temos está vendo aquele nome lá em cima? Eu aproveitei um gráfico do professor alemão da Universidade Köln, Manfredian. Ele põe esse nome Manfredian no Google, vocês vão achar os livros dele em inglês, os livros dele para quem lê. Mas se colocar no tradutor, quem sabe, se bem que o tradutor do Google nem sempre é muito correto. Os gêneros, o que interessa para nós está com a seta em amarelo. Nós não vamos tratar dos não narrativos, porque ou vamos cair no poema, ou no ensaio, na reportagem, ou qualquer outra coisa. Diário, carta, não interessa para nós. Mesmo que romance epistolar, um conjunto de cartas possam formar uma história, como é o caso do famosíssimo e excepcional romance do francês Ligações Perigosas? As Ligações Perigosas, do Charles de Laclos, que eu queria lembrar. É o romance que matou o romance epistolar. Foi a forma como o romance começou. Hamlet, do Richardson, foi o primeiro. Depois, Rousseau aprendeu com o Richardson e até chegar no Laclos. Laclos matou o romance, porque enquanto no Pamela só tem uma pessoa escrevendo, depois ele mesmo escreveu um outro livro, tem 4 pessoas escrevendo carta, o Rousseau voltou a uma carta só, e o Laclos botou todo mundo escrevendo carta para todo mundo. É um troca-troca de carta sensacional. E aí, ninguém mais escreveu o romance, não. Teve um português da trilogia Lusitânia, esqueci o nome dele agora, que também fez um poema, um romance em forma de cartas, romance epistolar. Interessa para nós os narrativos em forma de texto, porque nós não vamos tratar da literatura oral ou natural, nem de piada, nem de fuxico, nem de futrico, nem de qualquer narrativa que não seja escrita, literatura oral. Nós interessamos pelo texto, pelos escritos impressos, porque os narrativos podem ser também
representados, a performance, podem ir parar no palco, ou no filme, ou na ópera. Uma ópera também é narrativa, porque ela conta uma história. Embora tenha a letra, quer dizer, tenha o libreto, e o libreto é um drama, pode ser uma comédia, pode ser uma tragédia lírica. Tragédia mesmo, são poucas, podemos lembrar do Otelo do Verdi, por exemplo. Mas o texto, mesmo que seja muito bom, é do Arrigo Boito, não atinge a grandeza do Shakespeare, evidentemente. Nem vamos tratar também de roteiros, porque nem só o roteiro do filme, nem o roteiro da peça, nem o libreto da ópera, nem do poema narrativo. O que interessa para nós é o que é escrito e impresso, seja o romance, seja a novela, seja o conto. Próximo. E o que nós precisamos de ter para ter uma narrativa? Primeiro, um narrador, alguém que conta a história. Segundo, o narratário, aquele para quem a história é contada. Pode ser alguém que é endereçado. Vocês já leram o livro, e você, leitor, que é meu amigo, há de concordar comigo, etc. Machado de Assis faz demais isso. Não é ninguém, são todos. E um passado, porque a narrativa no presente não pode ser narrada porque ela não aconteceu. Mas o Michel Victor, francês, do Nouveau Roman, quando escreveu A Modificação, ele mesmo justificou a escolha da segunda pessoa do verbo para contar a história, para que pudesse ser presentificada a ação. Então, se você abre para ler A Modificação, no francês está na segunda pessoa do verbo. Você, eu vou falar você porque em português do Brasil nós usamos eu, você, né? Mas tu acordas agora apressado para ir para... Tu e vai adiante com a história. Tem que correr para pegar... A modificação é uma narrativa que ocorre durante uma viagem que o sujeito faz desde o momento que ele acorda em Paris, pega o trem e vai parar em Milão. Ele tem que resolver um problema. Não vou contar a história não, porque o livro é grande e não dá tempo. Então, sim, presentifica a ação, mas continua sendo uma ação que imediatamente contada já se tornou passado. Não tem jeito de contar aquilo que não... Ou seja, até filmes de ficção científica que trata de futuro, Duna ou qualquer outra coisa, eu gostei muito dessa versão atual do Duna. Aquela outra primeira eu não achei grande coisa. Do David Lynch, que tem todas as doiduras do David Lynch, né? Embutidas. Quem conhece os filmes do David Lynch é bom, é aquele do Veludo Azul. Veludo Azul, Blue Velvet, por causa da música. Próximo. O que mais que nós precisamos? De temporalidade, porque uma história não acontece a não ser num determinado tempo. Aí vocês vão dizer que, então está faltando lugar. Não, está na temporalidade, porque o tempo só acontece num determinado lugar. Além disso, toda a história tem que ter coerência e significado. Já Aristóteles, na Poética, já dizia que quando o personagem for incoerente, que ele seja coerentemente incoerente. Então, até a coerência tem que estar subordinada, a incoerência tem que estar subordinada a isso. Não pode ter razões inadequadas o tempo inteiro, porque senão a coisa desanda. O próximo, eu não vou ler tudo isso que está escrito, não. E a teleologia. Esqueçam o que a filosofia fala sobre isso, pensem em teleologia apenas como finalização. Narrativas acabam, a vida real não. A vida real acaba para os outros, para nós não, nós continuamos. Vai acabar um dia para nós também, mas nós não estaremos aqui nem para lembrar. É os outros que vão saber que nós passamos. Portanto, toda a história tem um começo, tem um meio e tem um fim. É disso que qualquer narrador fala. Passo próximo.
nós estamos nesse meio aqui. Ah, está um quadro muito complicado, como é que você dava aula dessas coisas para os seus alunos? Não é grande coisa assim, porque isso aqui é baseado no modelo de comunicação linguística de Saussure e todos os que depois de Saussure, que assistiram o curso dele e também trabalharam com as ideias dele. O modelo é da comunicação, precisa de um emissor para um receptor, a língua através do qual ele fala. O primeiro nível é esse daqui. Nós temos um autor real. Pressupõe-se que a narrativa dele vai chegar num leitor real. Só que entre o autor real e aquilo que vai aparecer na narrativa, nós temos a contribuição do crítico americano Cleant Booth, Wayne Cleant Booth, que é o do autor implícito. Ele não aparece em nenhum lugar definitivo, mas é aquele que marca tudo aquilo que o livro vai conter, as marcas distintivas da forma como esse autor escreve. Por isso que um livro ou outro, um terceiro, um quarto ou um quinto do mesmo escritor, nós conhecemos várias coisas. Estilo é uma delas. E o autor implícito é esse que marca o jeitão que o autor real tem para poder escrever. E é ele que é responsável pelo narrador fictício. Mas aí nós já entramos no âmbito do texto narrativo, que é o primeiro nível, que é o ficcional. Esse daqui não é ficcional, mas eu estou com medo de dizer que ele seja real. Mas tudo bem, vamos dizer que sim. Porque quando você senta para escrever, escrito já não é mais a vida real. Pintado não é mais a vida real. Fotografado não é mais a vida real. Passou a ser um ângulo de visão, uma forma de ver, um determinado tipo de estrutura. Daí que é o discurso narrativo, que vai ser criado pelo narrador fictício. Esse narrador vai criar, e aí nós estamos no segundo nível, texto interno de comunicação. A história ou o enredo, os acontecimentos. Começou assim, passou assim, com personagens que interagem e criam, aqui nós estamos no texto. Aí nós temos um narratório fictício, porque o próprio texto cria aquele a quem ele será destinado. É o leitor endereçado no texto. Machado de Assis usa o leitor, que é meu amigo, que acompanhou até aqui, sabe. O Dom Casmurro, ele usa e abusa disso para poder convencer o leitor de que Capitu traiu. Só que ele não está contando a história do adultério. A história do adultério é a história de superfície. A história verdadeira, a história secreta, é a do ciúme. O livro não é sobre adultério, o livro é sobre ciúme. Quando ele vai ao teatro assistir uma peça, ele assiste uma peça chamada Otelo, em que o ciúme doentio mata uma mulher, faz um homem negro matar uma mulher completamente inocente. É disso que ele está falando, e não do adultério. Além disso, não tem prova. O Ademir até hoje não acredita nisso. Ele já assistiu uma aula minha, mas ele prefere a opinião do falecido, como é que é o nome dele? Que ele participava. Francis? Francis? Paulo Francis. Não, mas é por isso, é por conta do capítulo O Espelho. Meu problema é o capítulo O Espelho, em que a Capitu Você não tem confessa, motivo nenhum no texto para confirmar o adultério, muito menos de desconfiar dele. Tá certo. Só que o Paulo Francis falava, esquecendo da própria esposa, que o acompanhou em todas as leituras que ele fez, Paulo Francis tinha um argumento: traiu sim, a mulher é toda traidora, todas são traidoras. Isso não é argumento. Tá certo. Não é mesmo. O que nós encontramos depois é que o texto é escrito de uma forma a ter um leitor implícito, que é através dele que o leitor real vai perceber o seu texto. Não é tão complicado assim não. E outra coisa, isso não é regra para escrever livro nenhum. Outra coisa, eu quero escrever um romance, eu preciso saber disso? Também não. Isso aqui é para nós que lidamos com a crítica, com a teoria, com a análise do texto. Agora, eu, para ser escritor, eu preciso de teoria? Também não. Só que é igual pimenta do reino. Você não gosta, mas se você botar, melhora a comida.
Isso aí é mais. Até comida excessivamente ruim pode ficar bem melhorzinha se você colocar, além da pimenta do reino, também uma malagueta. Melhora até uma comida que está bem ruim. Mandioca, arroz, feijão e farinha. Põe uma pimentinha, vira quase que um banquete. É a mesma coisa com a teoria. Vai ajudar a ser escritor? Não. Mas vai melhorar seu desempenho? Vai. Aí é que está o problema. Vai. Ah, mas eu não quero. Tudo bem. Você pode ficar condenado a repetir o que os outros fizeram antes. Pensando que está fazendo coisa nova, aí diz assim, você já leu isso assim, de outro autor? Não. Ah, pois é, mas você está fazendo aqui, ó. Eu posso contar uma história que eu já contei antes, de um escritor. Só um minutinho, você vai me perguntar, mas deixa eu contar essa. Um escritor que era amigo meu, gostava, aliás, gosto muito dele, ele está sumido no mundo, mas não posso falar quem que é. Pediu para eu fazer o prefácio de um livro que ele ia publicar. Eu falei, você tem aí um poema desse livro para eu ler? Eu não posso assumir um compromisso sem nem saber o que estava escrito. Aí ele me mostrou o poema. E o sujeito era mais ou menos da altura dessa porta, um pouquinho coisa menor e volumoso, não era só alto não. Aí eu começo a ler, passo a primeira página, eu gelei inteirinho porque eu encontrei, porque na madrugada a cor de rosa. Aí eu parei, virei para ele e falei assim, o que é isso? Você está escrevendo madrugada a cor de rosa? Você já não olhou no horizonte quando o dia também já, não é isso que eu estou falando. Aqui é o madrugada cor de rosa. Essa figura é horrível. Essa expressão é tétrica. Por quê? Eu falei, você já leu A Morte do Leiteiro, do Casimiro de Andrade? Poema fantástico do Casimiro, você já leu? Ele fez uma cara de quem nunca tinha lido, mas não... Já! Eu falei, não leu não. Espera aí, fui lá na estante, peguei o livro, abri, fui lá no fim. Conta a história do sujeito que fala da violência do Rio de Janeiro. O poema é relativamente longo, não é um poema pequenininho. Está lá no Rosa do Povo. Aí ele discute que o leiteiro sai, entra na casa do sujeito para entregar o leite de manhã. Naquela época que o leite vinha naquelas garrafinhas. Quando eu mudei para Goiânia na década de 50 era assim, vinha umas garrafinhas com 1 litro, às vezes meio litro, e o sujeito entra e o dono da casa pensa que é um ladrão, dá um tiro e mata o sujeito. Aí fica desesperado, matei meu irmão e não sei o quê. Aí o poema termina mais ou menos, porque eu não sei de cor, mais ou menos dizendo assim, e no chão 2 cores pelo sangue que sai, fica sangrando do morto, e o leite que quebrou a garrafa, ele fala, e naquela manhã, mais ou menos assim, 2 cores se procuram, lentamente se tocam, suavemente se misturam, formando um terceiro tom, a que chamamos aurora. Virei para o rapaz e falei assim, tá vendo? Olha a madrugada cor-de-rosa horrorosa que você pôs e que o Drummond não precisou. O sangue de um lado, vermelho, e o branco do outro, lentamente se procuram, suavemente se tocam, suavemente se misturam, formando um terceiro tom, a que chamamos aurora. Está aí o cor-de-rosa, sem ter precisado falar cor-de-rosa. Não escrevi o prefácio, e nem ele publicou o livro. Acho que foi uma coisa boa. Lucramos os dois, e o Drummond mais do que nós. Esse é que é o problema quando a gente lê pouco, não conhece os poetas, o que foi que eles escreveram, e teimamos ou nos recusamos a aprender a mais. Mas o curso de letras não ensina a ser escritor. Mas ele não existe para isso mesmo. O curso de letras, assim como o curso de história e o curso de geografia,
formam professores de língua portuguesa ou estrangeira, historiadores e professores de história, geógrafos e professores de geografia. Curso de letras não é para formar escritor. Se quiserem isso, procure algum curso de escrita criativa. Mas fazer Como um nosso, curso de procura escrita... Procura a UB. Pode procurar um. Isso daqui não vai formar, mesmo que frequente as oficinas, não vai formar escritor também não. Você vai aprender a técnica, você vai aprender o conteúdo, você vai aprender a forma, mas o talento ninguém vai dar. É um dom natural. E talento, já dizia Paulo Valéry, e nem inspiração. Inspiração, o povo gosta muito de falar de inspiração, até teorizam sobre inspiração. Para Aristóteles, no começo do capítulo 3, quando ele fala da origem da poesia, lá da poética, ele diz assim: duas são as causas da poesia, e ambas naturais. Então não tem musas, não tem deuses, não tem Apolo, não tem Ártemis, Ártemis não teria mesmo, porque ela é a deusa da razão, nasceu da cabeça do pai, não tem mãe misturado, é Minerva na mitologia latina. Pallas Athena, por isso, a partir do nome dela é a Pallas Athena, né? a deusa da razão, da sabedoria. Ela nasceu de uma dor de cabeça de Júpiter, que bateu um martelo, sei lá o quê, abriu a cabeça, e da cabeça já saiu uma mulher inteira com armadura e lança. Tinha que dar dor de cabeça mesmo, né? Coitado. Estava com uma mulher inteira assim dentro da cabeça. Ambas naturais e por quê? Primeiro que nós aprendemos via imitação, e nós temos prazer com a imitação, até das coisas que são feias. Por isso o feio e o bonito estão intrinsecamente ligados, não tem outro jeito. Como? Ele mesmo, Aristóteles, dá a razão. Se você estiver andando no mato e topar com uma cobra, você vai fugir correndo, porque a cobra não só é feia, como é repugnante e pode matar. Agora, se um pintor fizer um quadro que tem uma cobra, você pode até pendurar na parede da sua casa. Não sei se vem um sofá não, para botar a sogra debaixo, talvez, por exemplo. Mas a piada contra a sogra também é uma coisa antiga, e a minha já morreu, então não vou nem mencionar, não é isso que interessa, é só piada mesmo contra. O próximo, por favor. Só que para escrever, para ter uma narrativa, é preciso, além de quem conta, ele usa linguagem. Se ele usa linguagem, ele usa uma forma de discurso. Para Platão, lá na República, ele fala disso num pedaço do livro 2, um pedaço do livro 3, e quase a metade do início, até quase a metade do livro 10, que é o último livro da República. O primeiro poeta fala em seu próprio nome, é o discurso indireto. Para ele é o preferido, e é só esse tipo que ele permite na República, os outros não. Então toda a narração tem que ser: então ele disse para ela que ele ia fazer isso, e aí ela perguntou se também ia fazer aquilo, e ele respondeu que iria fazer, e aí o menino entrou e perguntou. Narrativa desse tipo, pelo amor de Deus, é monotonia pura, não é não? É preciso ser muito bom para escrever alguma narrativa interessante que seja nesse só em discurso indireto. Ou então, o poeta às vezes fala, às vezes dá a palavra para o personagem, como é o caso, mas Platão condena, como é o caso da Ilíada e da Odisseia. Então ele se levantou e dirigiu-se ao povo: eu sou Ulisses e eu fiz isso assim, assim. Ele acha que também é impossível. Isso também. Quem que é que está falando? Eu fui da Assembleia. Eu acho também que era bom você dar um pulinho lá, ou Euclides, se você puder diminuir e cortar o som, por favor. Um barco aí sozinho mesmo. Porque pelo jeito eles não vão ficar dando apoio, não. Cortei isso. Ele também condena. O único que ainda
ele condena mais ainda quando o poeta dá voz inteira ao personagem, mas aí é no drama, e Platão era contra o drama. Aliás, ele é contra a poesia, né? Ele vai, depois que ele diz tudo isso lá no livro 10, nós vamos receber na nossa república, porque ele está planejando uma república, né? Um lugar ideal em que os filósofos, que seriam professores, iriam administrar tudo. Quando um poeta chegar na nossa cidade, nós vamos coroá-lo, vamos louvá-lo, vamos dizer elogio para ele, mas vamos mandar ele embora, não vamos deixá-lo entrar na nossa cidade. Passo o outro, graças a Deus veio Aristóteles depois. Então, isso aqui eu criei uns exemplos de discurso, segundo Platão. Onde você vai? Ao cinema. Agora, sozinho, exemplo de discurso direto. Não tem quem falou, presume-se que possa ser um marido e mulher, né? Porque ela perguntou, agora, sozinho, quer dizer, vai me deixar para trás? Nós não podemos imaginar um monte de coisa que esteja aí. Ela perguntou, agora, nós podíamos ter dessa forma, que é a preferida de Platão. Ela perguntou-lhe onde ele ia, é o discurso reportado. Ele respondeu que ia ao cinema. Ela perguntou se naquele momento e sozinho. Esse é o discurso indireto. Os personagens não falam, o narrador é que conta aquilo que eles falaram. Mas podemos ter os dois juntos em qualquer narrativa, que é o modo mais comum. Onde você vai? Perguntou ela espantada. Ao cinema. Respondeu ele rápido e apressadamente. Agora, sozinho, voltou ela à carga, já elevando a voz como se com raiva. Tudo bem. No século XIX, Flaubert não inventou, mas apropriou-se disso e eliminou de um e do outro alguns elementos essenciais. Não tem travessão. Em inglês é entre aspas. Quando põe entre aspas é porque tem um personagem falando. Em português é o travessão. Colocou entre aspas em português, é uma citação. Alguém está falando uma coisa que o outro. Alguém está repetindo uma coisa que falou, o outro falou. Tirando fora a marca distintiva do discurso direto, que é o travessão, que indica que alguém está falando. E tirando o perguntou ela, o que vai sobrar? Aquilo que Flaubert chamou de discurso indireto livre. Vamos ver um exemplo, eu criei uma narrativazinha, passa para o próximo. Onde você vai? Espantou-se vendo pegar o paletó para sair. Não queria isso. Mesmo lembrando-se que haviam brigado quando foram ao shopping. Pensou que a raiva dele já havia passado. Uma rusga apenas, coisa que uma conversa poderia reparar. Pode-se reparar tudo. Fora o que planejara para aquela noite, mas o tom da voz dela parecia incomodado ainda mais. Ao cinema foi a resposta brusca. Paletó vestido e decidido, não estava disposto a ceder, fazer as pazes, pois aquele ciúme o atormentava até. Não podia virar os olhos para os lados, principalmente para trás, e lá vinha ela reclamando que ele não tirava os olhos de outras mulheres. Coisa chata, insistente, irritante. Não suportava isso mais. Ela reconhecia ter exagerado. Meu Deus, como essas coisas acontecem quando não se espera por elas. Restava-lhe tentar segurá-la em casa, pois precisava conversar, resolver as coisas. Agora, sozinho? Perguntou quase gritando. Nem notou que soara enfurecida. Não queria demonstrar raiva, mas ele precisava ficar. Não podia sair daquele jeito. Quem quiser usar para escrever o começo de um conto, de um romance, eu aconselho que não, porque ciúme, depois de Otelo de Shakespeare, depois de Dom Casmurro, depois de outro tipo de ciúme, aquele do cara que não vê o que acontece, que é Madame Bovary, e o que Machado de Assis fez. Pegou Madame Bovary e, ao invés de contar a história dela, sem que ele soubesse, escreveu Dom Casmurro para contar a história dela, com ele supostamente sabendo. Só que num
ela é culpada porque cometeu adultério. No outro, fica a indecidibilidade porque não é comprovado. Goste ou não, o senhor Ademir da possibilidade. O que está em amarelo, vocês podem supor que ele pensou ou ela pensou, mas não tem travessão. E também não é o narrador, porque não tem vírgula, pensou ele. Tem? Coisa chata, insistente, irritante. Ah, mas é ele que está pensando. Sim, mas não está escrito isso. Não são os melhores exemplos possíveis de discurso indireto livre. Eu estava preparando o data show e, no sabor, inventei a historinha passando do diálogozinho de 3 falas só, que daí pode ir adiante com um monte de mais coisas próximas. Para Aristóteles, o que nós temos na narrativa é que, primeiro, ela tem um meio da imitação, que é a linguagem. Depois ela tem um objeto, que é o homem praticando uma ação. Deixa o homem ficar quieto, sem fazer nada. Nem Clarice Lispector dá conta de fazer alguma coisa, a não ser naquele fabulosíssimo conto dela, Uma Lágrima, em que o narrador senta no restaurante para almoçar ou jantar, aí vê um senhor chegar, ele começa a imaginar um monte de coisa com relação àquela pessoa, até que, no finalzinho do conto, uma lágrima desce do olho do homem. Então, pelo menos ele tem que praticar a ação de chorar para que a história aconteça. Está lá na Clarice Lispector, que gostava demais de escrever muito sobre uma situação lustre. Eu lembro, no romance Lustre, eu lembro de 4 páginas com o sujeito que precisa para poder sair de uma poltrona. Tá. É o homem praticando uma ação, porque se não fizer nada, não tem o que contar. Tem que ter uma ação. Agora, os homens podem ser melhores do que nós, e aí nós vamos ter a tragédia ou a epopeia. A epopeia é narrativa, a tragédia é dramática e acontece ser representado no palco. Os homens que são iguais a nós, que aparecem na lírica, só que Aristóteles não considera a lírica, ele não fala nada da lírica. Ah, mas ele ignorou a poesia? Não, ele fala dela na tragédia e na epopeia, totalmente. A lírica, o poema que fala do íntimo, que bota para fora a emoção, que bota para fora sentimento de um determinado estado de espírito, né? Ele não levava em conta. Ah, mas ele errou. Tudo bem, mas é Aristóteles. Vou reclamar hoje, como eu tive um aluno, quando eu dei aula sobre a República de Platão, aqueles livros 2, 3 e 10, o aluno ficou enfesado, mas nós precisamos acabar com esse Platão. Eu falei, não dá mais, meu filho, ele morreu, viveu 500 anos antes de Cristo. Você não acha que você está perdendo tempo? Esse entusiasmo contra Platão agora não adianta mais. Aí eu só falei para ele, presta atenção na Rede Globo, que ela usa os preceitos de Platão. Por que ele é contra o drama? Porque ele acha que ninguém pode ficar no palco se esgoelando, chorando, como mau exemplo de mau comportamento no palco, que não pode ser copiado na vida real. A Globo faz isso demais no Fantástico. Nota a guerra da Crimeia e... Crimeia não, isso já foi no século XIX. Na guerra da Ucrânia, que a Crimeia fazia parte da Ucrânia, agora era tudo Rússia, agora não é mais, que desde 2014 a Crimeia está anexada. A guerra da Ucrânia, aí depois que mostra todo aquele sofrimento, aquele mundo de corpos que foram abandonados, eu acho que tem o dedo do Zelensky arrumando o cenário, porque ele era de televisão, não se esqueçam disso. E para poder mostrar uma história trágica, aí aparece assim, a nova música de Caetano Veloso, a próxima notícia, dá uma notícia trágica e mostra depois uma notícia leve. Todo o Fantástico é em cima disso.
tempo inteiro. Platão. Alivie a dor, não vá demais. Aí vem o que ele repete. Isso aqui. Na tragédia e na epopeia, que hoje não vai acontecer mais, onde apareceria o romance? Aqui. O Guarani tem semelhanças com os Lusíadas, por conta do quê? É uma história épica. Conta a história do heroísmo do Peri. Mas não é é uma narrativa, mas não é em forma de poesia, nem em drama. Se bem que naquela época todo mundo escrevia em forma de poesia. Até os filósofos escreviam em forma de poema. Embora os livros de filosofia não sejam literatura que interessa a nós. E quando a imitação, o objeto da imitação é o homem, que são piores do que nós temos a comédia, com uma ressalva. A comédia não é para mostrar só aquilo que é errado, mas principalmente aquilo que faz com que nós fiquemos envergonhados daquilo que está errado. Tá? Não é toda sujeira que vira comédia, mas só aquelas que alguma lição moral incutida. Aí ele vai dizer dos modos da imitação, que é o modo narrativo ou diegético. Ah, mas isso aqui não é uma palavra, diegese, diegético, isso não é coisa pós-moderna, não? Gerard Genet não falou isso? Não, falou porque Aristóteles tinha falado isso lá. É a palavra grego para modo narrativo. Só que, pelo amor de Deus, diegese não é sinônimo de narrativa. Narrativa é a história contada, que envolve personagens. Né? Diegese é o processo através do qual a narrativa é construída. Porque senão nós vamos pensar que um é sinônimo do outro e não é. Quando Aristóteles fala do modo narrativo, que é o modo diegético, ele está falando do processo através do qual a narrativa vai ser construída. Diegese não é sinônimo de narrativa. Eu já vi muita gente dizer isso. Do mesmo modo que dramático não é mimético. Ninguém fala, fulano escreveu uma mimese outro dia e agora nós vamos assistir a mimese lá no palco. Que doidura é essa? Ou nós vamos assistir a tragédia ou nós vamos assistir comédia. Se diegese fosse sinônimo de narrativa, mimético seria sinônimo de drama. Não é. Aristóteles está falando do processo, não da forma. Agora, tem um modo misto, tal como na épica. Tem parte que é falada pelo narrador, tem parte que é falada pelos personagens. Ele não leva em conta a lírica. Próximo. Na Idade Média, a obediência a essas normas eram levadas a sério, o Barroco já começou a libertar. No século XVIII, manteve-se muito da observância, mas foi o começo do nascimento do drama burguês e algumas modalidades do romance, entre eles o romance epistolar do Laclos, ou então o romance que não é epistolar, por exemplo, de Madame de Lafayette, né? Ou até do Abate Prévost, que escreveu um romance em inúmeros volumes, Memórias de um Homem de Qualidade. Entre eles, o oitavo ou 12º, não lembro direito, é a história do Cavaleiro de Grier e de Manon Lescaut. De todos os livros que o Abate Prévost escreveu, só Manon Lescaut sobreviveu até hoje. Ninguém lê a totalidade mais das narrativas, mas é um grande romance também. O pré-romantismo contesta essas regras e acaba valorizando a força criadora e o gênio do artista e vai acabar alterando toda essa situação. O próximo. O romantismo, a mistura de gêneros, lírico, narrativo, dramático, vai acentuar mais ainda a partir do romantismo. E é o romantismo que vai fazer a maior das transformações. A batalha por causa das peças de teatro, na França, por causa das peças de teatro do Victor Hugo, ou Victor Hugo, como todo mundo fala em português,
é que vai provocar primeira grande ruptura. O prefácio que ele escreveu para o drama Cromwell, ele achava que o drama ia sobreviver. O prefácio sobreviveu, porque ele trata dos gêneros. O prefácio do Cromwell, todo mundo ainda publica, traduz, lê e discute, pelo menos com os alunos de teoria do texto dramático leram na Universidade Federal, na pós-graduação da Federal. O drama mesmo não, porque não sobreviveu, não é grande coisa.